Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fabiola Zapiello e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o que é a Libras. O que é Libras? Vamos ver o sinal de Libras primeiro? Esse aqui é o sinal da Libras, ó. Passa a mãozinha aqui, desenhando ali na frente, ó, assim, tá? Isso aqui é língua de sinais e esse daqui é a Libras. Então, o que é a Libras? Muita gente já tem conhecimento, né, que Libras é a Língua Brasileira de Sinais. Libras é a sigla para a Língua Brasileira de Sinais, tá? Mas, ainda assim, a gente precisa entender o que é essa Língua Brasileira de Sinais, o que é a Libras, né? A Libras é um sistema linguístico legítimo e natural que a comunidade surda brasileira usa. Então, vamos lá. Um sistema linguístico legítimo e natural que a comunidade surda brasileira usa. Vamos por partes. Então, ela é um sistema linguístico que tem toda uma estrutura linguística própria, né, própria da língua de sinais. Ela é legítima, ela é natural, tá? Então, como assim ela é natural? Bom, vou perguntar para você, o que você acha? Existem as línguas que são artificiais e as línguas que são naturais. O que será que é isso? Qual será que é a diferença entre uma língua que é natural e uma língua que é artificial? A língua artificial é aquela que foi criada para algum fim, tá? E a língua natural, ela surgiu da necessidade de comunicação de um povo, certo? Então, uma língua artificial, vamos ver um exemplo de uma língua artificial. A gente tem, por exemplo, a série Game of Thrones. Ali tem línguas, né, que se fala ali dentro daquela série. E aquela língua foi criada por um linguista, né? Um linguista criou a língua para que acontecesse ali uma comunicação entre os povos, tá? E uma língua natural? A língua natural, ela surge da necessidade de comunicação. A nossa língua oral, a língua que nós falamos, ela surgiu da necessidade de uma comunicação. Ninguém criou a língua, né? E a língua de sinais é a mesma coisa. Aqui vamos falar da Libras. A Libras é a mesma coisa, ela surgiu da necessidade de comunicação, tá? Então, ninguém olhou para o surdo e disse, vamos criar uma língua para os surdos conversarem ou para a gente poder conversar com o surdo. Não. De acordo com a sua necessidade de comunicação é que foi surgindo a Libras, tá? Então, por isso ela é uma língua natural. E eu disse também que ela é uma língua que é utilizada pela comunidade surda brasileira. O que é comunidade surda brasileira? A comunidade surda, ela é organizada, né, por surdos e ouvintes. Então, quem participa da comunidade surda são as pessoas surdas e também as pessoas ouvintes. Quem são esses ouvintes? Todos? Qualquer ouvinte? Não. Esses ouvintes que participam da comunidade surda são pessoas que estão envolvidas no movimento surdo, são intérpretes, são familiares de surdos, são amigos, namorado, esposo, esposa, né, que tá ali junto com o surdo na luta pelos seus direitos, utiliza a língua de sinais com o surdo. Isso é comunidade surda, tá? Então, existem dois termos, o povo surdo e a comunidade surda. A comunidade surda, já falei para vocês, né, que são surdos e ouvintes que participam ativamente de movimentos surdos, que utilizam a língua de sinais. E o povo surdo são as pessoas surdas, tá bom? Que tem uma cultura própria, né, que tem a sua forma de ver o mundo diferente dos ouvintes, né, porque eles têm, a visualidade deles é maior que a do ouvinte. Bom, porque eles se utilizam desse sentido, né, da visão, para poder perceber o mundo que está à nossa volta, tá? Então, esse é o povo surdo. Então, vamos lá. Libras é um sistema linguístico legítimo e natural utilizado pela comunidade surda brasileira, tá bom? Então, tá. Falei para vocês o que é Libras, que parece até que é a mesma coisa que é a língua portuguesa, né? Que também é um sistema linguístico legítimo e natural utilizado por uma comunidade, no caso aqui é a comunidade, né, do Brasil, aqui a comunidade brasileira, tá? Mas, então, por que ela ainda assim
a Libras, as línguas de sinais, né, vamos dizer de uma forma geral, por que elas são diferentes das línguas orais? Qual a diferença delas? É que as línguas de sinais, nós utilizamos uma modalidade diferente das línguas orais. Nas línguas orais, nós falamos pela boca, né, pelo nosso canal oral, e nós ouvimos pelo ouvido, pelo canal auditivo. Então, ela é uma língua de modalidade oral auditiva, tá? Então, a minha mensagem expressiva, aquela mensagem que eu vou expressar, ela vai ser pelo canal oral. E a mensagem receptiva, a mensagem que eu vou receber, é pelo ouvido. E a língua de sinais? Ela se utiliza de outra modalidade, certo? Então, a minha mensagem expressiva, eu vou usar as minhas mãos e o meu corpo para expressar o que eu preciso falar, certo? Então, eu vou usar as minhas mãos, o meu rosto, as expressões faciais e também as expressões do meu corpo, as expressões corporais. E como eu vou receber a mensagem? Pelos meus olhos. Então, ela é visual, espacial, porque eu uso da minha visão para receber uma mensagem e eu uso do espaço para expressar o que eu quero dizer, tá bom? Então, a diferença entre as línguas de sinais e as línguas orais está na modalidade. Na língua oral, modalidade oral auditiva. Nas línguas de sinais, modalidade visual espacial, certo? Então, é essa a diferença que a gente pode dizer, né, que existe entre as línguas de sinais e as línguas orais, certo? Então, é isso. Falei para vocês antes, né, que a língua de sinais, a Libras, né, ela é uma língua natural, porque surgiu da necessidade de comunicação. Além disso, uma língua natural, para ser considerada língua natural, ela precisa ter algumas propriedades, certo? E essas propriedades que estão presentes nas línguas naturais, e a pesquisa maior ainda né, sobre as línguas orais, nós podemos perceber, observar que elas também estão presentes nas línguas de sinais. Essas propriedades são flexibilidade e versatilidade, temos também a arbitrariedade, a descontinuidade, a produtividade, dupla articulação. Essas são propriedades que estão presentes nas línguas orais e também estão presentes nas línguas de sinais. São propriedades que uma língua natural precisa ter para ser considerada uma língua natural. Tá? Isso é muito importante da gente pensar, da gente observar, certo? Tudo isso para quê? Pra gente comprovar que a Libras é uma língua natural, que a Libras é uma língua, não apenas uma forma de comunicação em que a gente pode expressar conceitos apenas muito básicos, simples, muito concretos, né? Apenas o desenho daquilo que eu quero mostrar. Não é isso. A Libras pode expressar isso? Pode, mas ela vai muito além. A Libras, assim como todas as línguas de sinais, elas podem expressar conceitos abstratos, concretos também, complexos, simples também. Então, eu posso usar a Libras, eu posso usar a língua de sinais para expressar qualquer tipo de conceito. Eu posso falar sobre questões médicas, eu posso falar sobre questões de advocacia, eu posso falar sobre questões de mecânica, eu posso falar de questões simples também do dia a dia. E isso é possível por meio da língua de sinais. Isso por quê? Porque ela é uma língua. E isso é importante que fique bem claro, né? Então, ela é uma língua, mas ela é uma língua de sinais. E o que é sinal? O que é isso? Língua de sinais. Por que sinal? Esses sinais, né, eles são o que nós temos na língua oral como léxico, né, as palavras da língua oral, nós temos na língua de sinais
os sinais. Então, o que nós temos de palavra nas línguas orais são os sinais das línguas de sinais, tá? Bom, tudo tem que ter um sinal. Da mesma forma que tudo tem uma palavra, tudo tem que ter um sinal, né? Por exemplo, aqui onde eu estou sentada, cadeira, né? Televisão, o que mais nós temos como sinal? Árvore, tantas outras coisas, né, que nós falamos no dia a dia que tem sinais. Então, esse aqui é o sinal de palavra. Palavra da língua oral, sinal das línguas de sinais, tá? Então, nós também, pessoas, né, nós temos também sinais. Por quê? Porque senão tem que ficar fazendo a datilologia, que é o alfabeto manual, A, B, C, D, para falar uma palavra, né? Ficar só escrevendo, não. É melhor dar o sinal, certo? Então, nós temos sinal. O meu sinal é esse aqui, é a letra F aqui, tá? Então, o que é isso, sinal da pessoa, de uma pessoa? São os surdos que dão o sinal para uma pessoa, certo? O que eles fazem para dar o sinal? Eles observam a pessoa, as características físicas, a personalidade da pessoa, como ela se porta, observa esses critérios, essas características e inventa um sinal para essa pessoa, tá? E esse sinal, ele é como se fosse o seu nome na língua de sinais. Ele não pode ser mudado, esquecido. Da mesma forma que você não esquece seu nome, você não pode esquecer o seu sinal. Então, o meu sinal é esse em qualquer lugar do mundo, com qualquer surdo que vier perguntar pra mim, o meu sinal é esse. Não tem como mudar, tá? Então, o meu sinal é esse, da mesma forma que meu nome é Fabiola, esse aqui é o meu sinal para a comunidade surda. Como eu falei pra vocês, é só o surdo que pode dar o sinal, não somos nós ouvintes, tá? Mas a gente pode brincar um pouquinho, né? Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens de pessoas, de celebridades, né? E vocês vão imaginar qual será que é o sinal dessa pessoa. Nós vamos fazer assim, vai aparecer a imagem pra você dessa pessoa, dessa celebridade, né? E você vai pausar o vídeo e pensar em qual sinal você daria pra essa pessoa, tá? Aí depois eu mostro pra você qual é o sinal de verdade dessa pessoa, certo? Vamos brincar assim? Tá? Então lembrando que pode ser uma característica que a pessoa tenha, pode ser a personalidade dessa pessoa, pode ser qualquer coisa que você olhar pra ela e lembrar, você pode inventar um sinal pra ela, certo? Por exemplo, se ela tiver... se ela usa óculos, pode ser aqui, segurando o óculos. Se ela usa brinco grande, pode ser aqui. Se tiver uma pintinha, pode ser o desenho da pinta. Ou a franja da pessoa, pode ser um desenho ali no cabelo. Alguma característica assim, certo? Então, você vai imaginar e vai brincar um pouquinho. Lembrando que é só o surdo que dá o sinal para uma pessoa. Nós, ouvintes, não vamos dar, tá bom? Então, vamos brincar um pouquinho. Vai aparecer a imagem para você e você vai pensar num sinal que você daria para essa pessoa. Essa pessoa, então, o sinal... Qual sinal será que você pensou, hein? Esse sinal aqui é o sinal da Angélica. Aqui representa as pernas dela. Ela não tem uma pinta na perna? Então, é assim, ó, desenhando a pintinha na perna dela. Esse sinal que você pensou? Agora, mais um sinal pra você. Dá uma olhadinha aí. Quem será a próxima celebridade? O Silvio Santos, legal. O sinal do Silvio Santos é esse aqui. Porque ele usa aquele microfone aqui, né? Então, o sinal dele é esse. Aqui, essa, como se estivesse segurando, né? A letra S. Aqui, se coloca aqui o microfone. Vamos para outro, então? Vocês estão pausando o vídeo, né? Pausa o vídeo e pensa qual é o sinal da próxima celebridade. A Xuxa. Qual será que é o sinal da Xuxa? Aqui, a Xuxinha dela. Legal, né? Letra S, aqui em cima da cabeça, fazendo assim. Como se estivesse lá, xu, 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 xa, xa, xa. E agora a última, pra gente brincar mais um pouquinho. Vai mostrar a imagem pra você, você pausa o vídeo e pensa qual será o sinal dessa pessoa. Aí o embaixador Gustavo Lima, aqui, essa configuração de mão, você vai fazer esse movimento aqui, ó.
por causa do cabelo dele aqui, né? Então, é aqui o sinal do Gustavo Lima. Você acertou? Qual será que você acertou? Hã? Tomara que tenha acertado bastante, né? Ah, legal. Então, esses são os sinais, né, de verdade dessas celebridades, tá bom? Então, a Angélica aqui, o Silvio aqui, a Xuxa, o Gustavo Lima. E o meu sinal, né, da Fabiola aqui. Legal, né? Então, se você tem vontade de ter um sinal na Libras, você vai precisar entrar para a comunidade surda. Como você faz para entrar para a comunidade surda? Você precisa fazer um curso de Libras, você precisa ter contato com o surdo e participar ativamente dessa comunidade surda. Essa comunidade surda ela pode acontecer dentro de escolas, pode acontecer dentro da igreja, no trabalho, em passeios também, né? Junto com o surdo. Você pode estar junto com a comunidade surda dessa maneira. Sempre em contato com o surdo, você vai desenvolvendo a sua língua de sinais e participando ativamente dessa comunidade. Assim você vai ter o seu sinal também, né? Bem legal. É importante a gente lembrar que a Libras, ela é reconhecida como língua aqui no Brasil. Ela não é uma língua oficial do Brasil, mas ela é reconhecida como língua aqui no Brasil pela lei. Olha a lei, ó, sinal de lei, letra L, bate aqui na mão. Lei 10.436. Essa lei, ela foi promulgada no ano de 2002. E nessa lei, né, ela dispõe sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, ser uma língua, um meio de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. E muito legal é que essa lei, né, a primeira lei que fala da Libras aqui no Brasil, ela diz que a Libras ela é um sistema linguístico legítimo, né? Como nós falamos no início aqui do vídeo, dizendo que o que é a Libras, né? A Libras é um sistema linguístico legítimo e natural utilizado pela comunidade surda brasileira. E isso consta na nossa legislação, numa lei federal. Isso é uma conquista e tanto para toda a comunidade surda brasileira. Ter esse reconhecimento de língua é muito importante para nós da comunidade surda brasileira, né? Porque tantos anos de luta, de conquistas e também tantas perdas que aconteceram durante todo o processo histórico de construção da identidade surda, da cultura surda, e agora a legislação, né? Uma lei recente, né? Em se tratando de lei, ela é recente, né? Do ano de 2002, e além disso, essa lei, ela coloca a Libras como disciplina nos cursos de graduação, em primeiro lugar, nos cursos de formação de professor, a nível médio, magistério, né? E superior também, que são as licenciaturas, e também nos cursos de fonoaudiologia. É importante que tenha Libras nos cursos de fonoaudiologia, porque os cursos de fonoaudiologia, né, esses profissionais que estão sendo formados nesses cursos, eles vão trabalhar com pessoas surdas, eles vão atender pessoas surdas. Então é importante que esse profissional conheça a língua de sinais, saiba sobre os aspectos gerais sobre a cultura surda, sobre identidade surda, sobre a língua de sinais, sobre o surdo, né, em todo o seu processo histórico. É importante que o fonoaudiólogo, esse profissional, também tenha conhecimento do que é a Libras, né, e quem é o surdo. Isso é de extrema importância. E nos cursos de licenciatura, é importante que o profissional que esteja ali se formando, ele conheça também todos esses aspectos que eu falei sobre o fonoaudiólogo conhecer, mas também o professor, né, esse futuro professor, porque ele vai trabalhar em sala de aula com a inclusão. O surdo estará ali presente em sala de aula, né, e esse professor precisa saber como avaliar, como ensinar, quais são as necessidades, as particularidades, as singularidades, né, linguísticas desse aluno surdo. Por isso, essa tamanha importância de ter a Libras enquanto disciplina curricular nos cursos de graduação, né, formação de professores e fonoaudiologia. Isso é de extrema importância, tá? Além disso, também, né, a legislação
aponta uma coisa muito importante, que é isso que nós estamos fazendo agora, sobre o uso e difusão da língua brasileira de sinais. Não é só reconhecê-la como língua e deixar ali, não. É importante que se use a língua e que tenha difusão da língua. O que é usar a língua? Não é só o surdo usar com quem sabe, não, com esse número pequeno de pessoas que sabem. É difundir também, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento da língua de sinais e use a língua de sinais. Onde? No comércio, na escola, que não só o intérprete saiba, o tradutor, o intérprete de língua de sinais saiba, mas também toda a comunidade escolar saiba. No banco, né? Quando precisa, vai ao banco e não sabe a língua de sinais e não basta apenas escrever. É importante que tenha um atendente que conheça a língua de sinais. Num restaurante, numa lanchonete, né? É importante também que tenha alguém que saiba a língua de sinais. Porque o surdo é um cidadão que paga seus impostos, né? Que vive, que trabalha e que precisa também manter uma comunicação em toda a sociedade, para que a inclusão realmente aconteça. Por isso a importância, né, que traz essa legislação pra gente de uso e difusão da língua de sinais. Aí sim, né, se tudo acontecer conforme a legislação aponta, nós teremos a inclusão acontecendo de verdade. E será que é difícil aprender a Libras? Será que é difícil? Sabe uma coisa que muita gente pensa, infelizmente, né, pensa, que a Libras, ela é feita de gestos. Existe sim a gestualidade dentro da língua de sinais, da mesma forma que existe a gestualidade nas línguas orais, mas isso é um outro assunto, né? Mas isso que a gente produz nas nossas mãos, que eu falei pra vocês dos sinais, eles não são gestos. Eles não derivam da gestualidade que nós temos no dia a dia, igual eu aqui mexendo a minha mão para falar. Isso aqui não é Libras. E não é daqui que se originou a Libras, as línguas de sinais, né? Não foi dessa gestualidade espontânea, né, dos ouvintes. Não foi daí que surgiu a Libras. Isso são sinais com uma estrutura complexa interior, né, bem complexa, né, essa estrutura linguística que nós temos dentro de cada sinal que é produzido. Então não são gestos. Isso é muito importante que fique bem claro. Então aí você pensa, né? Deve ser fácil aprender Libras, porque é só mexer as mãos, mas só mexer a mãozinha, não é só isso, né? Dentro dos sinais que nós produzimos, nós temos a questão corporal, a expressão, né, corporal, a expressão facial, os sinais que nós produzimos, que tem configurações de mão dentro da fonética e fonologia, que nós fazemos esse estudo. Então, não é simples. É como se você fosse aprender uma língua inglesa, a língua italiana, a língua francesa. É como se você estivesse aprendendo uma outra língua oral. A diferença, como eu falei antes para vocês, está na modalidade, a modalidade visual espacial para as línguas de sinais e a modalidade oral auditiva, que é das línguas orais. Essa é a diferença, né, e na aprendizagem também, tá? Então, para aprender a língua de sinais, não é algo assim, eu vou fazer um curso básico e já vou sair falando. Eu sei o alfabeto manual, a datilologia, então eu já consigo conversar com um surdo. Não, como a gente sempre fala, para conversar, para você ser fluente na Libras, você precisa ter contato com o surdo, né? Não é uma coisa simples assim. Ela precisa de esforço, como você precisa de esforço para aprender qualquer outra língua. Precisa de tempo, como você também precisa de tempo para aprender qualquer outra língua. Você precisa de determinação também, né? De motivação para querer aprender essa língua. Senão, a gente não aprende, tá? É impossível? Não, não é impossível aprender. É simples, né? Se você tiver todas essas questões em mente. Eu quero aprender, eu vou aprender, agora eu vou reservar esse tempo para eu aprender e eu vou aprender a Libras. Então, aí você consegue. Então, a gente viu aqui o que é a Libras, né? O que é a Libras? Língua Brasileira de Sinais. Língua Brasileira de Sinais, certo? Não pode esquecer. Não pode falar linguagem. Não é uma linguagem brasileira de sinais, não. Ela é uma língua. Língua Brasileira de Sinais. É isso que é a Libras, tá?
A Libras, então, é a língua brasileira de sinais, é um sistema linguístico legítimo, natural, que a comunidade surda brasileira utiliza. Ela é reconhecida pela Lei 10.436 do ano de 2002 e depois ela é regulamentada pelo Decreto 5626 do ano de 2005, onde vem explicando detalhadamente como essa lei deve ser colocada em prática, né? É muito importante que a gente se atente a isso, certo? Então, a Libras é uma língua que tem todos os critérios linguísticos que uma língua precisa ter para ser considerada língua. Dentro das propriedades da língua natural, ela tem essas propriedades das línguas naturais, ela pode expressar conceitos concretos, conceitos abstratos, pode expressar os conceitos mais simples, dos mais simples aos mais complexos, tá? Então, ela é uma língua. O primeiro linguista foi um linguista norte-americano, o William Stokely, na década de 60, ele desenvolveu um estudo, ele foi para Gallaudet, lá é uma universidade bilíngue, a única universidade bilíngue que tem no mundo, né? Uma universidade muito bonita, a Gallaudet. E foi para lá para desenvolver pesquisas sobre a língua de sinais. E dentro dessas pesquisas, ele observou que a língua de sinais, ela é sim uma língua que tem tudo isso que eu falei para vocês, esses critérios linguísticos que precisa ter para ser considerada uma língua. E acabou com aquele mito, né, de dizer que a língua de sinais, ela apenas expressava conceitos concretos. Então, nós temos os sinais icônicos e os sinais arbitrários. Antes imaginava-se que a língua era apenas feita de sinais icônicos. O que são sinais icônicos? Sinais icônicos são aqueles que representam exatamente o referente, né? É como se eu desenhasse aquilo que eu quero dizer. Se eu fizer alguns sinais icônicos aqui para você, você vai saber. Vamos ver? Eu não vou nem falar o que é, depois eu conto. O que é isso aqui? Casa? Muito bem, é casa. E se eu fizer esse sinal aqui? Telefone? Muito bem, sinal de telefone. E outros sinais também, que avião, árvore, que a gente... Abacaxi. Olha eu descascando o abacaxi. Isso aqui, banana, tô descascando uma banana. São sinais que a gente desenha aquilo que a gente está se referindo. Vamos ver de novo? Casa, telefone, avião, abacaxi. O abacaxi também pode ser feito assim, ó. Abacaxi são as variedades linguísticas que estão presentes também na língua de sinais, que a gente conversa em outro momento. Aqui, árvore. Legal, né? Livro. Folheando, ó. Vamos folhear o livro. Folheando o livro. São sinais icônicos. Legal, né? Mas o William Stokely observou que a língua de sinais também tinha não só esses sinais icônicos, mas também os sinais arbitrários, que são aqueles que não fazem relação com seu referente, que é o exemplo do amor. Não pode. A expressão facial, você tá vendo? Coloca aqui, ó. Não pode. Também saudade. Ai, saudade. Letra S circulando aqui. Sextou com S de saudade. Também o sinal de desculpa. Essa configuração aqui, olha. Tá vendo? E coloca aqui. Tá vendo a minha expressão? Desculpa. E o sinal de triste? Triste. São sinais arbitrários. Eles não fazem relação com o seu referente. Vamos tentar de novo? Amor, aqui ou aqui, tá? Você pode usar tanto a mão direita quanto a mão esquerda para sinalizar. Isso vai depender de você. Você vai ver qual é a sua mão dominante na Libras. Qual a sua mão dominante? A minha é a mão direita. Aqui, amor ou amor aqui, tá? Saudade, triste, desculpa. São sinais arbitrários, tá? Então, o William Stokely observou, né, que as línguas de sinais, elas têm todos esses critérios linguísticos que podem expressar
como eu já falei, do mais simples ao mais complexo, do concreto ao abstrato, tá? Então não é feita só de sinais icônicos, mas também de sinais arbitrários, certo? Então isso é Libras. Isso é a Libras que tanta gente se apaixona, né? E quando a gente se apaixona, a gente começa a aprender, a gente não quer parar mais. A gente quer fazer parte da comunidade surda e lutar pelos direitos, né, do povo surdo, participar ativamente dos movimentos da comunidade surda. Então, vamos aprender Libras?